Pronto. Olá, pessoal. Aqui é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa, do 9º ano E. E aqui é a professora Priscila, de Língua Portuguesa, do 9º A ao 9º D. Essas serão orientações para vocês realizarem as atividades da semana, que ocorrerá do dia 22/6 a 26/6. Quais serão essas atividades? Das páginas 24 a 30 do São Paulo Faz Escola, deste material, e depois vocês vão realizar um quiz. Prestem muita atenção nesse vídeo de orientações, porque nós vamos instruir vocês quais páginas aí, quais atividades vocês deverão responder, quais ficarão como sugestão apenas, ok? Então, prestem atenção. Essas serão as habilidades abordadas nestas atividades, ok? Então, aqui a gente traz as instruções para vocês. Então, leia atentamente as instruções sobre o material São Paulo Faz Escola. Então, primeiramente, assistam ao vídeo para verificar quais conteúdos serão abordados e quais questões devem ser respondidas no material São Paulo Faz Escola. Escreva o nome e o sobrenome com caneta nas páginas das questões solicitadas. Após responder as questões, enviar imagens das páginas com as questões solicitadas na atividade correspondente no Google Classroom. Até o dia 26 de junho, sexta-feira, às 17 horas. Então, atenção ao horário, pessoal. A atividade valerá 1 ponto. Não poste imagem das atividades no mural do Google Classroom. Poste somente na atividade correspondente. Então, nós vamos aí verificar, pessoal, do caderno do aluno, né, de São Paulo Faz Escola, algumas atividades. Preste atenção que algumas atividades a gente vai mais explicar, né, uma forma mais de explicar para vocês, porque o que é pedido vai ficar como sugestão para que vocês façam, e vão ter outras atividades que a gente já vai pedir para vocês responderem. Então, fiquem atentos no vídeo sobre isso. Essa atividade A4 aqui, nós vamos mais explicar, ok? Vocês não vão, de fato, responder nada. Então, nós vamos apenas explicar. Então, a atividade 4 traz como título Construção Coletiva do Conhecimento. Então, o caderno do aluno, ele está muito ligado aos gêneros digitais. Então, ele traz a escrita colaborativa nesse âmbito digital. O que seria a escrita colaborativa? É um texto construído por diversas mãos. Não é o mesmo que fazer comentários, concordar ou compartilhar. Significa contribuir com uma ou muitas pessoas na construção de uma mesma obra. Na internet, colaborar significa contribuir com informação relevante. A escrita colaborativa começa com a ideia de alguém e esta ideia se amplia, evolui, se aperfeiçoa através da participação, contribuição de outras pessoas, do coletivo. Então, tem alguns gêneros aqui, pessoal, digitais, tipo blog, wiki, que são de plataformas de escrita colaborativa, em que muitas pessoas podem contribuir naquilo, ok? Como exemplo de gêneros digitais, nós trazemos aqui os posts, que eles estão ligados à rede social, o Instagram, o Twitter, Facebook, tá? Que é a produção e divulgação de textos, hipertextos, links, imagens, áudios ou vídeos através das redes sociais. Por exemplo, estou sempre atenta à programação diária das aulas do Centro de Mídias, para não perder nada. Fica a dica. O wiki é a escrita colaborativa. A palavra que no idioma havaiano significa rápido. Na internet, no entanto, o wiki virou sinônimo de colaborativo. Então, é o nome dado para qualquer programa ou site que permite que qualquer pessoa participe da criação do site. Por isso que é uma escrita colaborativa. O wiki abre espaço para edição e publicação coletiva de textos, fotos e vídeos. O site mais famoso a utilizar uma plataforma wiki é a enciclopédia gratuita Wikipédia, tá? Que vocês já devem ter acessado. Aí vem o chat, pessoal. O chat
hoje é usado muito, né? É uma conversa em tempo real em plataforma digital. Vocês estão usando muito no centro de mídias, nas nossas aulas no Google Meet, né? Então, aqui, por exemplo, atendente online, atendente. Boa tarde, gostaria de tirar algumas dúvidas sobre seu produto. Boa tarde, como posso ajudá-lo? O chat é feito em tempo real, tá? Na plataforma digital. Só corrigindo aqui, pessoal, na imagem aí que a gente utilizou, tá escrito errado aqui, mas seria atendimento online, tá? Mas desconsiderem aí, é só o jeitinho que tá aqui para vocês conseguirem visualizar. Bom, outra coisa que o caderno do aluno traz para vocês são as técnicas de animação. Por quê, gente? Dentro dos gêneros digitais, algumas ideias aí de animação também são utilizadas, ok? Então, uma delas, como base, né, seria stop motion, significa movimento parado, é uma técnica que utiliza uma sequência de imagens, fotografias, desenhos e ilustrações, diferentes de um mesmo objeto estático inanimado para simular o seu movimento. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a capa do filme A Fuga das Galinhas. Tem um trailer depois para vocês conseguirem visualizar, se vocês quiserem. A Fuga das Galinhas, para quem já conseguiu ver, é uma animação aí. Se eu não me engano, os desenhos aí, né, que aparecem, os animais eles foram feitos com massinha. Então, depois que foram feitos, foram tiradas várias fotos dos bonequinhos e depois juntaram para dar a impressão de movimento, ok? As animações stop motion possuem todo um charme que as diferencia dos métodos mais usuais de animação que vemos por aí. Elas contam com um teor artesanal, fruto de processo árduo de produção. O stop motion é um método quadro a quadro, ou seja, os personagens e componentes da animação são geralmente feitos de materiais reais, como madeira e massinha de modelar, fotografada em quadros que dão a impressão de movimento, é o que eu falei antes. Mas também podem ser desenhos feitos à mão no papel, depois são fotografados, tá, gente? É colocado na sequência que dá a ideia de movimento. Aqui fica como sugestão essa atividade para vocês fazerem, mas ela pede uma escrita colaborativa, tá? Primeiro pede para que vocês, pedia, né, para que vocês se organizassem em grupos para pesquisar estes itens aqui referentes ao stop motion. Depois que vocês fizessem um texto em forma colaborativa, juntando essas informações, ok? Depois ele pediu para que vocês divulgassem num podcast ou no vídeo minuto, que a gente vai explicar daqui a pouco, tá? Então, isso fica como sugestão. Este material foi elaborado antes da pandemia. Então, o que eles pensavam? Que a gente estaria em sala de aula para conseguir fazer isso. Mas eu sei das limitações, então por isso que essas páginas aqui, elas ficam como sugestão. A atividade 5, pessoal, também é a explicativa, né? Divulgando conhecimento através das mídias digitais. Podcast, conteúdo em áudio, semelhante a um programa de rádio. É direcionado e pode ser ouvido com flexibilidade pela internet, seja através do computador ou celular. Atualmente, o podcast se tornou um recurso importante para o jornalismo, com os chamados podcasts noticiosos, tá? Então, é um instrumento usado muito no jornalismo. Como sugestão, tem aqui um áudio, um podcast para vocês estarem ouvindo, ouvindo na internet, tá? Clica no link para vocês verem aí. Vídeo minuto, como o próprio nome afirma, é um vídeo, um áudio e imagem que tem a duração de 1 minuto. Os objetivos são dos mais diversos: criticar, informar ou gerar humor, homenagear, dentre outros. Também tem aqui um vídeo minuto para que vocês vejam o link, acessem o link para poder ouvir na internet, ok? Bom, aqui nessa atividade 6, pessoal, a gente vai, mais uma vez, explicar o conteúdo para vocês, tá? Para servir como base, para vocês responderem o quiz depois, tá? Então, viralizando conhecimento. O que é viralizar, gente? Viralizar é o que a gente vê se espalhando muito rápido pela internet, né? Então, acaba atingindo um grande número de pessoas. Então, isso pode ser uma imagem, uma notícia, um vídeo,
ok? Então, a gente vê muito isso nas redes sociais. Isso vem bastante também do YouTube, né? Então, a gente vê muitas coisas viralizando por ali também. Então, para disseminar o conhecimento, seria interessante divulgar os materiais digitais produzidos pela turma nas redes sociais, aplicativos de mensagens, em um blog ou vlog. Essa atitude é muito importante, a fim de que a informação circule para um número maior de pessoas, permitindo, assim, a democratização do conhecimento. Então, aqui está uma coisa interessante para a gente pensar, que é a democratização do conhecimento. O que é democratizar, né? Muitas vezes facilitar o acesso, né, ao conhecimento. Então, muitas vezes, algumas pessoas não assistem televisão, ou não têm acesso à televisão, mas vão ter acesso pela internet, mas a gente precisa sempre ter um ponto bem importante da gente observar, que internet nem todo mundo tem, tá? Então, nem todo mundo tem esse acesso. Então, a gente tenta democratizar de uma forma geral, mas ainda assim estamos longe de atingir, de fato, todas as pessoas. Então, dentro desse universo de viralizar o conhecimento, né, de democratizar o conhecimento, a gente tem algumas plataformas onde dá para divulgar, né, conhecimento, ou questões meio pessoais até das pessoas, né? Tutoriais, etc. Então, a gente tem o blog, que é uma plataforma de divulgação na internet de conteúdo apresentado em texto e imagem. Então, aqui tem um blog de exemplo para vocês entrarem depois para ver como que é esse formato, né? Então, esse blog aqui, ele é especializado em coisas mais da cultura nerd. Então, tem outros blogs que falam de animais, ou blogs que falam de esporte, são temáticos, geralmente, né? Aí nós temos um vlog também. O vlog é uma plataforma de divulgação na internet de conteúdo exclusivamente apresentado em vídeo. A gente vê muito isso no YouTube, obviamente. Então, eu coloquei um vlog aqui, tá? Do Átila Yamarino, que ele anda falando bastante aí sobre a questão do coronavírus. Então, é legal vocês entrarem aqui para ver isso aqui. Então, lembre que o vlog ele está muito conectado ao vídeo, com a imagem. Nessa atividade 7 também fica como sugestão para vocês, tá, gente? Sugestão para vocês fazerem. Então, por exemplo, aqui, dobradinha. Então, vocês vão desenhando, depois colocam do lado do outro, né? Um embaixo do outro, aliás, para depois colocar o lápis e dar essa ideia de movimento, ok? Depois vocês leiam o passo a passo aqui certinho para se vocês quiserem fazer. Aqui já são com mais páginas, ok? Nessa sugestão aqui, ele coloca para vocês fazerem no post-it também. Então, pega um bloquinho de post-it e vai desenhando, depois você movimenta ele para dar a ideia que as imagens estão se mexendo. Na atividade 8, pessoal, vai aparecer o GIF, tá? Papel para o computador, as conversões digitais. GIF, Graphics Interchange Format. É um formato digital de imagem e vídeo muito utilizado na internet. Com ele, é possível a compactação de arquivos, ou seja, a diminuição do tamanho. Ele é eficiente quando há muitas imagens ou partes de vídeos agrupadas em um único arquivo, tá? Então, aqui tem uns exemplos de GIF para vocês. E tem o GIF animado. A animação está entre as muitas possibilidades de utilizar o GIF, sendo possível agrupar diversas imagens estatísticas para dar um efeito de movimento, seguindo, de certa forma, o mesmo princípio das técnicas do stop motion, da dobradinha e do folheoscópio. Então, aqui a gente vê os GIFs muito no WhatsApp, né? A gente vai compartilhar alguma mensagem, a gente acaba usando os GIFs. Também podemos usar lá também no Facebook, às vezes aparece lá os GIFs, né? Para a gente mandar alguma mensagem virtual. Bom, na atividade 9, pessoal, aqui vocês já irão responder, ok? Nós vamos explicar o conceito aqui do que é meme, e vocês irão responder aqui, ó, na página 29, essa primeira questão, tá? Vocês vão responder depois. Então, o meme, gente, a gente vê muito na internet, né?
todo ano aí, todo mês, toda semana surge um novo, né? Eu coloco alguns exemplos aqui para vocês de um meme que, de vários memes, aliás, que fizeram com o quadro da Mona Lisa. Então, eles vão se alterando aí, né? Esse aqui é do tempo do coronavírus. Então, esses memes, eles vão ser muito presentes na nossa vida aí contemporânea, né? Principalmente nas mídias digitais. Então, meme, o conceito de meme surgiu na década de 70, um pouco antes dos computadores. O termo vem do grego e significa imitação. De forma geral, é tudo aquilo que se multiplica de cérebro em cérebro, ficando gravado no imaginário coletivo. Então é por isso, gente, que o meme ele pega, né? Então ele fica ali, ele viraliza. Pode ser uma ideia ou parte dela, desenhos, sons, valores estéticos ou morais, línguas, ou qualquer outra coisa que pode ser transmitida e aprendida facilmente. Então é uma coisa que pega rápido. Com a popularização dos computadores e da internet, a concepção de meme praticamente não mudou, apenas se apropriou de elementos do mundo virtual, como vídeos, GIFs, figurinhas, músicas, imagens, dentre outros. Podemos, portanto, afirmar que o meme de internet é uma espécie de informação que viraliza, alcançando um grande número de pessoas, a fim de que um objeto virtual qualquer se torne um meme. É necessário utilizar de algum elemento que seja muito conhecido, pessoa, personagem, trecho de música, foto, vídeo, transformá-lo, seja inserindo uma frase ou qualquer outro elemento para divulgá-lo. Então, pessoal, dentro do meme, por exemplo, um vídeo que vira um meme, as pessoas podem ir adaptando isso, mudando algumas frases, né? Às vezes mudando a música, mas deixando o fundo do vídeo. Então, isso faz o vídeo viralizar. Um bom exemplo é o grande número de memes criados com a pintura da Mona Lisa, foi o que eu coloquei para vocês aqui. Então, na primeira questão, vocês vão observar este meme aqui, tá? Que rebeldia é essa, jovem? Senta aqui, vamos conversar. Então, colocar aqui o elemento do urso, né? Então, é como se ele estivesse falando isso para alguém, né? Então, virou um meme. Em qual situação ele pode ser usado? Explique. Então, vocês respondam isso aqui, pessoal, no caderno de vocês. Por quê? Só as respostas, ok? Porque aí na apostila tem um espaço muito pequeno. Letra B. Qual a relação entre a foto do urso sentado à mesa e o texto escrito? Então, vocês vão verificar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Qual que é a relação? Qual sinal de pontuação está ausente na frase que rebeldia é essa jovem? Então, qual é o sinal que está faltando aqui, ó, nesta frase? Explique qual regra gramatical não foi atendida. Então, você vai explicar por que está faltando esse sinal de pontuação. A palavra jovem, no contexto do meme, tem um significado original? Explique. Aqui, pessoal, nós vamos ver a oração, o período simples e o período composto. Essa atividade também vocês vão fazer, tá? Então, aqui, ó, pode fazer na apostila, tem um espaço para vocês fazerem, ou no caderno. Então, aqui, o que é período? Período é a frase estruturada em oração ou orações. O período, ele é dividido, desculpa, simples e composto. O período simples é a frase constituída por uma só oração, ou seja, um só verbo ou uma locução verbal. Por exemplo, fomos à praia ontem. Qual é o verbo? Fomos. Então, aparece um verbo só, portanto, aqui é período simples, tá? O período composto é a frase constituída por duas ou mais orações, mais de um verbo ou locução verbal. Exemplo, fui à praia ontem e nadei muito. Então, ó, fui à praia, tem a primeira oração aqui. E nadei muito tem a segunda oração. Então, é um período composto, formado por dois verbos. Aqui, ó, tem a questão. Explique para o trecho que rebeldia é essa. Jovem é uma oração. Por que ela é uma oração? Então, observem bem para responder. Letra B, explique para o trecho, senta aqui, vamos conversar, é um período composto. Então, leiam novamente aqui as questões do que é período, do que é período simples, do que é período composto, e respondam essa questão, ok? Nesta página aqui, na página 30, vocês irão responder também, ok?
Então, essa parte é para responder. Vocês vão utilizar essa base aqui, ó, utilize o layout de um aplicativo de mensagens para simular um diálogo. Siga as seguintes instruções. Então, lembrado que a professora Patrícia falou, né? Então, nas conversas aí, né, nos chats, né, nas conversas em plataforma digital, a gente utiliza muitos memes, os GIFs, para se comunicar. Então, para vocês seguirem essas instruções, não é para vocês responderem A, B, C, é para vocês seguirem as instruções. A, B, C são instruções. O meme do urso é a última resposta do diálogo, por isso, conduza a conversa para que o meme seja coerente. Então, o que resultou? Aqui, você vai ter que montar uma conversa que resulte nesse meme aqui. Por que eu estou utilizando esse meme? Tem que ser coerente. Na construção do diálogo, escreva o texto com a presença de períodos simples e períodos compostos. Então, lembra lá da explicação. O diálogo deve atender à norma padrão, ou seja, vocês devem escrever de uma maneira mais formal, ok? De uma maneira que atenda às normas gramaticais. Aqui, gente, tem uma sugestão, criando o seu meme. Como sugestão, vocês podem estar fazendo ou não. A partir das informações fornecidas, crie um meme que pode ser engraçado ou transmitir uma mensagem reflexiva. Após a criação do seu meme no espaço ao lado, fotografe-o e faça a divulgação dele na rede social. Caso vocês queiram fazer, vocês podem enviar também junto à atividade do Trezor. Aplicativos de mensagem e outro e-mail. Se o seu objeto não for divulgado, não viraliza. Consequentemente, não será um meme. Então, caso vocês queiram criar esse meme, vocês podem criar, né, como sugestão, lembrem bem, quem quiser fazer, pode fazer. E pode enviar para a gente. Bom, aí agora a segunda parte das atividades aí, gente. Depois de todas essas explicações aí sobre os gêneros digitais, vocês vão responder um quiz que está disponível no Classroom sobre os gêneros digitais. São 10 questões para vocês responderem, bem objetivas. Então, quando vocês forem realizar esse teste, façam com calma, ok? Então, assiste ao vídeo de orientações, perdão, que é este que a gente está agora. Então, escuta bem as explicações para vocês conseguirem responder lá. Então, vocês vão acessar o quiz clicando no arquivo, quiz gêneros digitais. Vocês devem responder todas as questões com atenção, porque só pode enviar uma vez o teste, ok? E o teste valerá 1 ponto. Então, cada questão valerá 0,1. Então, totalizando aí 0,1 vezes 10, dá 1 ponto. Eu vou mostrar para vocês como que está esse teste, ok? Dá algumas orientações lá. Vocês vão acessar o quiz. Primeira coisa, colocar seu nome completo e a série, tá, gente? Percebam que está como obrigatório. Todas as perguntas estão como obrigatórias. Ou seja, você não vai conseguir enviar o teste se você não responder alguma. Então, tem questões aqui, pessoal, para vocês irem respondendo, são 10 questões. Eu coloco vários gêneros digitais, ó. Então, qual alternativa correspondente ao gênero digital? Qual alternativa corresponde ao gênero digital apresentado abaixo? Você vai olhar aqui a imagem, né? Qual o gênero, e vai falar se é um GIF, um podcast, um blog, um chat, tá? Aí você vai marcar. Na segunda questão, a mesma coisa, vai analisar e falar qual é o gênero digital. E assim sucessivamente, ok? Aqui nesta questão, eu quero saber o que é este gênero aqui que foi colocado, o que foi compartilhado aqui. É um post, um chat, um podcast, um vlog, tá? E aqui tem algumas perguntas mais teóricas, mas vocês prestando atenção no vídeo, né, no decorrer do vídeo, tem todos esses conceitos. Ok, gente? Deixa eu voltar para a apresentação. Então, obrigada pela atenção de vocês. Fiquem em casa, tá? Para a gente conseguir voltar para a escola o mais rápido possível, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, o nono A ou o nono D pode me procurar, professora Priscila. E o nono E pode me procurar, pessoal. Fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima. Obrigada.